Bom dia, oitavo ano, todos bem? Vamos para mais uma aula. Iremos iniciar corrigindo a atividadezinha da página 281, aonde ela nos traz: substitua os números pelas letras adequadas e encontre as palavras que completam as frases. Aqui nós temos um enigmazinho, né? Onde temos cada número representado por uma letra, tá? Então, nós temos a opção A, que pergunta: sistema por meio do qual ocorre a eliminação da maior parte do gás carbônico. Se a gente substituir as letrinhas, os números pelas letras, nós iremos ver que é o sistema respiratório. Na letra B, órgão em que ocorre a filtragem do sangue e a transformação da urina. A gente vê que é o rim. Na letra C, nome dado ao processo de eliminação da urina do corpo. A gente substituindo, a gente vê que é a micção. Letra D, nome da artéria que leva sangue aos rins, né? É a artéria renal. Nome dado às substâncias tóxicas resultantes do metabolismo das células. A gente substitui e vê que é as excretas. Nome do órgão em que a urina fica armazenada temporariamente. A gente substituindo, a gente vê que é a bexiga urinária. Na outra questão, ela nos pergunta: cite uma semelhança e uma diferença entre a coordenação feita pelo sistema nervoso e pelas glândulas endócrinas, tá? Vocês podem citar a semelhança de que tanto o sistema nervoso quanto as glândulas endócrinas, elas enviam informações a órgãos e a tecidos, a fim de coordenar as suas funções. E uma diferença é que no sistema nervoso, essas informações elas são transmitidas por meio de impulsos nervosos, as quais percorrem os neurônios. E já nas glândulas endócrinas, elas enviam essas informações por meio de hormônios, os quais são transportados pelas correntes sanguíneas, certo? Então, essa foi nossa correção e agora a gente vai dar continuidade à nossa aula. Bom, galerinha, dando continuidade às nossas explicações sobre as glândulas, nós iremos ver agora a glândula tireoide na página 268, tá bom? A tireoide, ela é uma glândula que ela secreta 3 hormônios: a calcitocina, a tiroxina, também conhecida como T4, e triidotironina, conhecida como a T3. A gente vê uma representação aqui no nosso livro, né? Que mostra só onde está localizado essa glândula da tireoide, tá bom? Falando de cada um desses hormônios que essa tireoide secreta, a gente vai começar falando sobre a calcitocina. Essa calcitocina, né, ela está relacionada com a formação dos ossos. E os hormônios T3 e T4, eles atuam na regulação do metabolismo do corpo e no metabolismo de outros hormônios, né? E a T3 e a T4, eles também estimulam o crescimento e o desenvolvimento do organismo, em especial do sistema nervoso. Os problemas de saúde mais comuns relacionados à tireoide são o hipertireoidismo e o hipotireoidismo, tá? Vamos entender cada um deles. O hipertireoidismo, ele se caracteriza pela produção excessiva dos hormônios da tireoide, tá certo? E como consequência desse hipertireoidismo, a pessoa ela apresenta aumento do metabolismo, que resulta em alguns sintomas,
que resulta em alguns sintomas como a aceleração dos batimentos cardíacos, o nervosismo, o aumento da produção do suor, a perda de peso, que vem acompanhada do aumento do apetite, tá? O tratamento dessa doença ela deve ser feita sob a orientação de um médico, que ele pode indicar o uso de alguns medicamentos ou a realização de cirurgias para que essa tireoide ela seja retirada, tá? E o hipotireoidismo, na tireoide ela não produz hormônio ou produz abaixo da quantidade adequada. Nós visualizamos aqui uma imagem, ainda na página 268, de uma pessoa com bócio. O bócio, ele é um sintoma, tá? De hipotireoidismo, que ele ocorre em casos mais graves e resulta principalmente na falta do iodo no organismo. Quando isso vem acontecer, a tireoide ela incha por conta do acúmulo de substâncias que seriam utilizadas para a produção dos hormônios T3 e T4, tá? Os principais sintomas dessa doença são a sonolência, o cansaço excessivo, o ganho de massa corporal e a diminuição dos batimentos cardíacos, assim também como o aumento do colesterol no sangue. Em alguns casos, esse hipotireoidismo ele pode contribuir para a ocorrência de depressão. O tratamento desse hipotireoidismo ele deve ser feito também sob orientação médica e geralmente inclui a ingestão de substâncias equivalentes nos hormônios T3 e T4. Isso a gente viu um pouquinho sobre a glândula tireoide. Vamos falar agora sobre a glândula paratireoides, tá? As glândulas paratireoides são 4 pequenas glândulas que elas são localizadas atrás da glândula tireoide. Nós podemos observar a localização dessas glândulas na página 269, na imagem que o nosso livro nos traz, tá? Essas glândulas paratireoides, elas são glândulas que produzem e que secretam o paratormônio, certo? Que atua na regulação e na absorção de sais de cálcio. Essas glândulas elas atuam na coordenação do processo de formação e modelamento dos ossos, tá? Além de influenciar na coagulação sanguínea e na concentração muscular. São essas 4 glândulazinhas que se localizam atrás da tireoide, que são chamadas de paratireoides. Virando a página do nosso livro, na página 270, nós temos outro exemplo de glândula, tá? Que são as suprarrenais. A gente vê aqui na imagenzinha, na ilustração, a representação de onde se localizam essas glândulas suprarrenais, que nós conseguimos observar que elas são localizadas em cima dos rins, né? Suprarrenais. Essas glândulas suprarrenais, elas produzem e secretam vários hormônios. E exemplo desses hormônios são o cortisol e a adrenalina, tá? As glândulas suprarrenais, elas são localizadas sobre cada rim, como tá aqui mostrando a nossa figurinha. O hormônio cortisol, ele atua na regulação de várias reações químicas do metabolismo. Esse hormônio, ele também coordena respostas que preparam o nosso organismo para enfrentar situações de alerta ou de estresse. Além disso, o cortisol ele também regula atividades relacionadas à defesa do corpo, agindo como anti-inflamatório. O outro hormônio, como a tia já citou, produzido também por essas glândulas suprarrenais, é a adrenalina, que a gente tem aqui uma imagem, né? Como nosso livro nos traz, veja algumas respostas que esse hormônio e a parte simpática do sistema nervoso,
induzem no corpo humano. Deixa a tia virar aqui a câmera. Nós temos uma ilustração onde a gente pode ver, a gente pode observar algumas respostas que esse hormônio adrenalina, ele traz ao nosso corpo, tá? Nos diz que os batimentos cardíacos aumentam para fornecer mais gás, oxigênio e nutrientes para todas as partes do corpo, principalmente os músculos e o encéfalo. Nos diz que a frequência respiratória ela aumenta e, com isso, maior quantidade de gás oxigênio é captada. Há aumento na produção do suor, o que favorece o controle da temperatura em caso de atividade física intensa. E nos diz também que a atividade no sistema digestório diminui. Dessa maneira, o fluxo de sangue ele diminui para esse sistema, privilegiando outras partes do corpo. Isso é o que o hormônio adrenalina nos causa. Na nossa aula de hoje, nós estudamos um pouquinho mais sobre as glândulas tireoide, paratireoide e as suprarrenais. Para que a gente venha fixando o conteúdo que nós estamos estudando, a tia quer deixar para vocês umas atividadezinhas. Na página 276, tá? A tia quer que vocês façam essa atividadezinha onde tem o que estudei. E na página 282, a tia pede que vocês façam a questão 8 e a questão 9, tá bom? Vocês estarão respondendo e me reenviando. E na próxima aula a gente vai corrigir e dar continuidade ao nosso conteúdo. Beijo para vocês, meus amores. Bons estudos!